Muito bem. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão. Nós estamos proporcionando junto com o projeto de recondicionamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Essa é uma aula que faz parte do curso de manutenção de fontes de alimentação e, mais especificamente, da parte de análise de circuito. Tá? Eu gostaria de informar a todos que a aula está sendo gravada e quem não tiver interesse em participar da gravação, ou pode assistir a aula sem se manifestar, ou pode assistir a aula depois que ela for gravada. Então, fique à vontade para, se necessário, sair da aula e assistir depois que ela estiver gravada. Aí você não vai ter o nome registrado. Informo que, se você participar, a sua voz ou a sua imagem durante a aula, você está concedendo o direito do IFRN e do projeto de usar essa aula para divulgação educacional ou científica, tá bom? Então, dito os trâmites legais, eu gostaria de novamente agradecer a todos que vieram aqui e gostaria de informar que em breve nós estaremos também disponibilizando o curso completo de manutenção de fontes. Não completo, porque a gente não tem como fazer a parte prática, mas pelo menos a parte teórica a gente vai conseguir fazer de forma remota, tá bom? Para depois, quando a gente voltar, com todo cuidado e todo o protocolo, a gente faz o curso só com a prática, tá bom? Então, também gostaria de informar os que não fazem parte do projeto ou não conhecem, o nosso projeto de recondicionamento de resíduos eletroeletrônicos, também conhecido como Projeto ELIX. Ele trabalha com prestação de serviço, ele trabalha com reciclagem, com recondicionamento, ele trabalha com assistência técnica nas escolas. Então, quem tiver interesse de participar e de colaborar nesse momento, como alguns alunos não estão podendo participar, porque eles participavam mais da parte real, eu gostaria de informar que a gente está aberto também para algumas vagas para trabalhar à distância, principalmente na parte de divulgação científica, na parte educacional, de treinamentos, minicursos e tutoriais. Então, estamos recebendo indicações de quem tiver interesse em participar. A gente faz uma entrevista usando essa mesma ferramenta, tá? E depois que a gente fizer essa entrevista, a gente define quais vão ser as atividades que serão definidas, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Deixa eu ver se tem algo. Vou deixar o chat aqui aberto, tá? Para quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer durante a aula mesmo, tá? No chat. Mas também quem quiser fazer de forma oral também, é só solicitar a participação que eu dou uma parte, tá? Para você poder fazer sua pergunta. Se você quiser fazer também por e-mail depois da aula, nos comentários do vídeo que a gente vai divulgar, fique à vontade, que a gente também pode usar até para fazer outro vídeo com as dúvidas mais frequentes em relação ao tema. Dito isso, vamos voltar ao que interessa. Vamos ao que é o curso. Tá? O curso ele é um curso de revisão de análise de circuito, mas como tem pessoas aqui que não participam do curso, ou não fizeram o curso anteriormente, ou não são do curso de manutenção e suporte de informática lá do IFRN Natal Zona Norte, então a gente vai também fazer algumas explicações além da revisão. E além do mais, se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria que vocês ou colocassem no chat ou fizessem essa pergunta que a gente complementa. Tá? A previsão de duração do curso é de 1h30, no caso, começando agora às 7h10, a previsão é que ele termine de 8h40, mas ele pode terminar antes, dependendo do decorrer do andamento da coisa, mas também ele pode terminar depois, dependendo das perguntas. A gravação a gente deve terminar com 1h30 no máximo de gravação, e depois a gente pode ficar à vontade aqui mais alguns minutos para tirar algumas dúvidas de quem tenha vergonha, né? Sempre tenha timidez e não se sinta à vontade para fazer a pergunta na gravação, tá bom? Não se preocupe que eu vou atender o máximo possível, estando dentro do possível do meu conhecimento, para tentar responder a vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar de circuito, né? É análise de circuito. A gente vai trabalhar de circuito, vai trabalhar com diagrama e esquema. Definir mais ou menos qual a diferença de cada um.
e depois a gente vai pegar um esquema de exemplo da fonte ATX e vai trabalhar ele, tá bom? Eu vou só dar um pequeno ajuste aqui e, e vou começar, tá? Cadê eu? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Perdoe-me aqui o tempo. É só para poder eu ter um feedback aqui, tá? Então eu consigo ver qual o ajuste. Voltei para a apresentação. Muito bem. Depois a gente vai trabalhar diagrama de bloco, que é uma parte importante, e a gente também vai trabalhar a parte de diagrama esquemático. Depois, por fim, a gente vai ver o circuito físico, algumas imagens do circuito físico para poder fazer a comparação com o circuito que a gente fez na análise, tá? Tá bom? Primeira coisa, a diferença entre circuito, diagrama e esquema. É interessante que algumas pessoas confundem, tá? Circuito é qualquer ligação que você faz entre componentes eletrônicos, elétricos. Então, um circuito é uma ligação fechada entre componentes ou equipamentos. Então, você tem circuito na sua casa, que é o circuito elétrico, você tem circuito eletrônico dentro de todos os equipamentos eletroeletrônicos, e você tem circuito dentro do computador, tudo você tem circuito. E também a gente chama de circuito o desenho do circuito propriamente dito, ou seja, a representação gráfica do desenho físico. A gente também chama de circuito. Circuitos elétricos e circuitos eletrônicos, né, são exatamente a representação, a gente chama a representação gráfica de um circuito físico. Isso para a gente visualizar melhor o funcionamento do equipamento e localizar, por exemplo, um possível defeito. Então, o diagrama nada mais é do que a representação desse circuito. Então, existe o diagrama esquemático, que é também resumidamente chamado de esquema, e existe o diagrama de bloco, que ele coloca, na verdade, as funções divididas em caixinhas, e ele coloca essas funções em blocos, né, em caixinhas, para poder você visualizar melhor o funcionamento sem precisar ter uma teia grande de ligações. Então, você pega a quantidade grande de componentes e resume em um blocozinho. É como se você pegasse vários componentes e colocasse dentro do circuito integrado, por exemplo. Você representa só o circuito integrado com as suas entradas e as suas saídas, tá? Então, basicamente, a diferença de circuito ele pode ser o circuito físico ou ele pode ser o diagrama, que é um circuito desenhado, e o esquema, basicamente, se refere mais a todo um circuito de um equipamento. Então, quando você fala em esquema, normalmente você se refere a um equipamento. Por exemplo, o esquema de uma televisão, o esquema de uma fonte, um equipamento de DVD, Blu-ray, tudo tem o esquema ou o diagrama esquemático, tá? E diagrama de bloco. A gente vai trabalhar aqui com o diagrama de bloco, que eu falei para vocês, né? Que é a questão de você separar em caixinhas os blocos de funcionamento de um equipamento. No nosso caso específico aqui, a gente vai trabalhar com uma fonte ATX. Para quem não tem familiaridade com o que é uma fonte ATX, é uma fonte padrão dos computadores atuais, tá? Desktop, ou seja, computador de mesa. O computador de mesa, normalmente, ele tem aquela fonte, que ele fica a ligar onde você liga atrás do cabo de força, e essa fonte é chamada fonte ATX, tá? Aí não vai entrar em detalhes, porque isso já foi dito antes, ou vocês podem visualizar do material complementar que a gente vai disponibilizar quais são os tipos de fonte para computador. Existe outro tipo, não existe só ATX, tá? Existe o antigo AT, que não funciona mais, existe o BTX, que é uma fonte mais reduzida, ATX 2.0, mas não entra, não vamos entrar em detalhe nesse momento especificamente, tá? Então, já falamos aqui do diagrama esquemático, e circuito físico é o circuito em si, são os fios, são as trilhas, são os componentes, interruptores, chaves, motores, tudo isso é o circuito físico, tá bom? Aqui vamos visualizar rapidamente um diagrama de bloco de uma fonte linear, essa de cima. Então, aqui eu vou fazer uma breve diferenciação do que é uma fonte linear e uma fonte chaveada. A gente não vai entrar em detalhe porque isso já foi visto anteriormente. Quem não viu, a gente pode, é por isso que eu vou dar um pequeno resumo aqui. E também você pode visualizar no material complementar que a gente vai disponibilizar ao final
final do vídeo, tá? Ao final do vídeo para quem está assistindo, ao final da aula para quem está aqui presente online, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma conversa aqui no chat. Se tiver, depois eu volto, porque eu não estou tendo como ter acesso ao site. Vamos lá. Daqui a pouco eu dou uma olhada no chat, tá? Deixa eu explicar isso aqui, aí eu respondo alguma eventual pergunta que tenha. Aqui, em cima, tem uma fonte linear. O que é uma fonte linear? É uma fonte que ela trabalha simplesmente em um sentido. Ela transforma a corrente alternada em corrente contínua, tá? Em corrente contínua. Você tem aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, eu vou transformar aqui um apontador para poder a gente ver, tá? Com o dedo do mouse como caneta. E vou também mudar a cor da caneta para colocar uma corzinha bem legal para poder a gente conseguir visualizar, tá? Deixa eu botar aqui um verde limão aqui bem chamativo. Não estou conseguindo. Conseguiu. Muito bem. Aqui você tem a entrada, tá? A entrada da fonte, que é corrente alternada. É a sua tomada, tá? A tomada da sua casa, do seu escritório. Aqui embaixo você tem a informação que ou ela pode ser 110 ou 220. No caso aqui do Nordeste a gente usa 110, mas no caso, desculpe, aqui do Nordeste a gente usa 220, mas também você pode ligar no break, né, o UPS, ou no estabilizador, e esse componente ele pode ter uma saída, no caso 220 ou 110. Então, no caso, mesmo você está trabalhando aqui no Nordeste, onde a rede ela é 110, 220, a gente pode ter alguns equipamentos que têm a saída 110. E também você pode usar um transformador para poder fornecer. Mas no nosso caso, se você ligar direto à tomada, 220 volts, corrente alternada. Esse é de alternado, tá? Aí a fotolinária era dividida em 4 blocos, tá? Ela é dividida em transformação. A transformação, basicamente, ela vai reduzir a tensão. Então, você entra lá com da entrada com 220 e o transformador reduz, por exemplo, a tensão que você precisa. No caso, 12 volts. Se você estiver trabalhando para alimentar, por exemplo, motores de computadores, ele trabalha com 12 volts. Só que o computador ele trabalha com corrente contínua, tá? Ele trabalha com 12 volts. Então, você usa a etapa de retificação para poder transformar essa corrente alternada, no caso 12 volts alternado, em 12 volts contínuo, tá? Aí, só que essa tensão ela vai ficar pulsante nessa saída aqui, porque a corrente alternada, vocês podem ver aqui, é uma senoide, ou seja, ela é uma onda precisa, ou seja, nessa saída aqui ele vai ter uma senoide. Na saída do retificador, retificação é você transformar a corrente alternada em corrente contínua. Tensão em corrente contínua. Às vezes eu posso mudar alguma nomenclatura aqui, mas no texto complementar vai estar tudo bem descrito lá, tá? Na saída aqui, na verdade, ela vai ser pulsante, ou seja, ela vai ser, as ondazinhas vão estar todas no sentido. Então, você vai ter uns espaços vazios aqui entre um pico e outro de tensão, tá? Aí, para isso, você precisa filtrar. Aí, normalmente, você usa capacitores ou indutores para poder fazer esse tipo de filtro. Então, a terceira etapa, ou o terceiro bloco de uma fonte de alimentação linear é a filtragem. Só que, mesmo assim, a saída dessa onda, eu vou desenhar grande aqui, mas é a saída desse ponto aqui, tá? A saída ela vai ser mais ou menos algo assim, tá? Ou seja, ela vai ter uma variação aqui. Aí essa variação aqui ela é chamada de ripple, tá? Ou ripple, né, em inglês. Essa variação aqui, ela diminui um pouco a eficiência da saída da fonte. Aí normalmente você usa o quê? Você usa um equipamento para fazer a regulagem, que é para você eliminar essas variações aqui nos picos da tensão. Normalmente você usa um regulador de tensão encapsulado, ou seja, um CI, ou você usa um diodo Zener, que é um tipo de diodo que ele mantém a tensão na saída dele, quando ele é ligado em paralelo, constante, tá? Então, saída aqui 12 volts CC. Lembre-se aqui que na entrada tem CA
e aqui na saída ela sai CC. Então, a fonte ela serve para adequar a tensão de uma determinada fonte a uma saída, né? Ou seja, adequar a necessidade do equipamento. Então, a fonte ela transforma basicamente tensão alternada em contínua e diminui o tamanho dessa tensão. A amplitude, essa é a fonte linear, essa de cima. Aqui abaixo a gente tem um diagrama de uma fonte chaveada, mais especificamente uma fonte ATX, tá? Eu vou eliminar aqui essa rabiscaria que eu fiz em cima, para poder trabalhar especificamente a parte de baixo aqui, que é a fonte chaveada, tá? Mas por que a gente chama de fonte chaveada? Não confunda com aquela fontezinha que tem a chave atrás, tá? Muita gente simplesmente chama fonte chaveada porque ela tem uma chave atrás e ela muda de 110 para 220. Não, essa fonte é bivolt. Essa fonte que você tem atrás, a chavezinha, que você tem duas tensões, ela é fonte bivolt. Ela trabalha com duas tensões, ou seja, volt de voltagem, que é a unidade de tensão. Aqui é a mesma coisa, você tem a entrada aqui da fonte, 110 ou 220. Deixa eu limpar aqui, que eu rabisquei muito em cima. Você vê aqui que eu tenho 220, ou 110, ou 107, dependendo do local. Eu tenho uma parte aqui de filtragem de transiente, que ela não faz parte diretamente da fonte chaveada, tá? Na verdade, a fonte chaveada ela começa aqui, tá? Olha, vou separar claramente onde começa propriamente a fonte chaveada. Essa parte inicial aqui é a parte de proteção. Ela protege contra falhas na rede elétrica, defeitos que vêm na rede elétrica que podem danificar a sua fonte ou o seu equipamento. Então, essa parte aqui é de proteção. A parte da fonte chaveada, ela começa na retificação. A primeira parte aqui é a parte chamada de retificação. Tá? Que é a parte que eu falei aqui em cima, que é transformar tensão em corrente alternada em tensão em corrente contínua. Na saída é a mesma coisa, vai ser aquela mesma coisazinha, aquela ondazinha, tá? Pulsante, tensão contínua pulsante na saída. Só um minuto. Perdoe-me. E ela retifica. E ela retifica sem reduzir, não tem transformador antes, tá? Então, ela, por exemplo, se você entra 220 aqui, 220 volts, a saída dela vai ter em torno de 300 volts contínuo. Por que isso? Porque a tensão alternada, ela também tem um valor de pico, né? A onda dela, eu vou desenhar aqui em cima, ela tem uma ondazinha lá, e aqui você tem o pico dela, né? Aí aqui é o 0 volts. E embaixo também você tem outro pico. Mas aí você tem essas ondas aqui, essas áreas, que ela não está no pico. Então, o valor eficaz, que é aquele valor que é usado pela carga, ele não é exatamente o valor de pico. No caso, é o valor eficaz, que é o valor utilizado, é 220, mas o pico é em torno de 311 volts. Tá? Então, quando você retifica, e ela vai ficar aqui uma onda pulsante, né? Ela não vai ficar um valor de 220, ela vai ficar um pouco maior. Ela vai ficar em torno de 300 volts, dependendo do seu filtro que você usa depois da retificação. Tá? São dois capacitores que você usa em uma fonte bivolt e uma fonte full range, que é a fonte que atende toda a escala, aquela que vai de 100 a 240, de 90 a 250, aquela fonte que normalmente as pessoas chamam de bivolt, na verdade ela é multivolt ou full range, escala completa, né, em inglês. Depois que você retifica, aí você usa um chaveador, que também pode ser chamado de oscilador, tá? É esse blocozinho aqui, tá? Então, retificamos, depois chaveamos. Esse chaveador, normalmente ele é controlado por um clock, que é uma frequência, né, gerada por um circuito de controle. Esse circuito de controle vai chavear esse oscilador, tá? Oscilar é o contrário de retificar. Quando você retifica, você transforma a tensão em corrente alternada em tensão em corrente contínua. Oscilar ou chavear é você transformar tensão em corrente contínua em tensão em corrente alternada. Então, esse chaveador, é por isso que a fonte chama
fonte chaveada, porque ela converte tensão em corrente contínua em tensão em corrente alternada, tá? Esse chaveador normalmente é feito através de transistores, né? Transistores, pode ser transistor do tipo BJT, que são transistor normal de junção, mas também pode ser transistor FET ou MOSFET, tá? Que a gente mostra ele daqui a pouco, e na parte de análise de componente e diagnóstico de componentes do curso, né, que a gente vai ofertar mais à frente, aí a gente explica detalhadamente o funcionamento de cada um. Aqui eu vou explicar de forma bem, assim, en passant, né, uma forma bem superficial, era a palavra que eu estava procurando. Existe um isolamento entre o circuito de controle, porque aqui você está trabalhando com 300 volts, então o circuito de controle normalmente trabalha com 5 volts ou 12, mas não com a tensão tão alta. Essa parte que tem a tensão alta é chamada de circuito de potência, e o circuito que tem a tensão baixa é chamado de circuito de controle, tá? Depois que você chaveia, aí vocês vão me perguntar, por que chavear, então? Se você transformou de corrente alternada em corrente contínua, por que agora transformar novamente de tensão em corrente contínua em tensão em corrente alternada? Para aumentar a frequência, tá? Você aumenta a frequência. Quando você aumenta a frequência, como você está trabalhando com carga indutiva, o que são cargas indutivas? São transformadores, indutores, esses são cargas indutivas, que é um fio enrolado várias vezes, tá? Tendo um núcleo de ferrite ou não. No caso, quando você está trabalhando com cargas indutivas, a reatância indutiva vai depender da frequência. Então, quando a frequência é baixa, se a frequência for zero, por exemplo, corrente contínua não tem frequência, é zero. Ele é um fio. É um fio enrolado várias vezes, mas continua sendo um fio. Quando você varia, ou seja, você transforma corrente alternada, aí esse indutor, ele começa a reagir, por isso que a gente chama de reatância indutiva, ele começa a reagir a essa variação de corrente, ou variação de tensão. E isso ele vai gerar uma impedância, ou seja, ele vai funcionar como uma carga. Então, ele deixa de ser um fio. Então, quanto maior a frequência, mais ele vai reagir. Então, menos corrente menos ele vai ter. Ou seja, a impedância equivalente dele fica mais alta do que é como se você tivesse um resistor, um potenciômetro, que fosse aumentando essa resistência. Então, quanto maior a frequência, mais ele resiste e menos corrente vai ter no circuito. Então, quanto menos corrente, mais fino pode ser o fio, e com isso você pode construir um transformador menor. Então, você aumenta a frequência para diminuir, basicamente, para você diminuir o tamanho do transformador e, consequentemente, o tamanho da fonte. Tá? Por exemplo, em uma fonte linear, mais de 70% do peso da fonte é o transformador, tá? É composto pelo transformador. Enquanto na fonte chaveada, não. O transformador ele não responde nem por, sei lá, 15% do tamanho da fonte. Então, o transformador fica bem menor e com isso você consegue construir fontes bem pequenas, tá? Também, como você está trabalhando no controlador de PWM, tá? Aqui, por exemplo, você está usando PWM, você também aumenta a eficiência da fonte. Na linear, você não consegue fazer isso. Como você não varia a frequência, você não consegue também variar o pulso. Então, com isso, você não consegue. Informando o que é PWM para os que não têm familiaridade, PWM significa, do inglês, pulse, with modulation, que é modulação por largura de pulso. Basicamente, o que é? Um pulso. O que é um pulso? Eu vou desenhar aqui, depois eu apago. Um pulso, simplesmente, você liga, deixa, por exemplo, metade ligado, metade desligado. Aí depois você liga de novo, passa metade do tempo ligado, metade do tempo desligado. Esse período, né, que ele é composto desse ponto aqui até esse ponto aqui, ou seja, do começo que ele começa a subir, ou seja, que ele liga, até o momento que ele começa a ligar de novo, é chamado de um pulso, tá? Ou seja, você tem metade do pulso ligado, metade do tempo do pulso, e metade desligado. O que é que você faz normalmente? O PWM faz para poder você aumentar a eficiência da fonte,
você fica monitorando a carga, você pode olhar que tem um fiozinho aqui, ó, eu vou acompanhar aqui, ó, um fio voltando da saída, e ele vai ficar analisando a tensão, porque quando você aumenta a carga e aumenta a corrente, a tensão cai um pouco. Se você aumentar muito a carga, a tensão cai muito. Quando essa tensão começar a cair, o modulador de PWM ele vai perceber que a carga aumentou e ele vai precisar fornecer a potência total, que é esse aqui, o metade do tempo ligado. O que é que ele faz? Se por acaso você desliga carga, ele não precisa ficar o tempo todo ligado. Então, o que é que ele faz? Ele simplesmente desliga um pouco do tempo do pulso. Vou desenhar o pulso de novo aqui. Ó, ele simplesmente liga, por exemplo, 10% do pulso ligado. Aí aqui seria a metade mais ou menos. Ó, passou um pontinho aqui. E aqui ele começa a subir de novo. Aí o que acontece? O pulso, ele deveria... Deixa eu voltar aqui, tá? Pronto. O pulso, eu vou ter que fazer um tracejado. O pulso teria que vir mais ou menos aqui, ó. Ele simplesmente consegue economizar esse tempo aqui que ele deveria ficar ligado. Não fica. Então, ele economiza energia, aumentando a eficiência da fonte. Essa largura do pulso, na verdade é metade do pulso, né? Ele vai variar de acordo com a necessidade da carga. Se você liga, por exemplo, uma placa de vídeo mais robusta, se você liga mais de um HD e ele vai acessar o HD naquela hora do computador, então você tem 3 HD, ele está acessando só um. Aí, de repente, você abre lá o explorador de arquivos e clica no outro dispositivo. Aí ele vai começar a ligar os motores de outro HD. Aí ele vai pedir mais corrente da fonte. Aí ele aumenta a largura do pulso. Ele fica controlando isso, ele fica aumentando. Se você consegue colocar no osciloscópio e consegue colocar mais carga na fonte e ver o PWM controlando isso aí, tá? Tem alguns vídeos que vocês podem procurar isso aí. Normalmente a gente faz essa experiência na prática no laboratório, mas a distância não tem como a gente fazer isso aqui, tá? Então, o PWM é isso. Esse é o circuito de PWM. Depois que você aumenta a frequência, aí você vem às etapas finais aqui, né? Que é a parte de transformação, que é você reduzir a tensão dos 300 volts que você retificou aqui, tá? Para os 12 volts que você precisa. Você vai ver na saída aqui que você precisa de 12, mais 5, menos 12, menos 5. Então, o transformador é que faz essa redução. Mas na saída do transformador ainda é corrente alternada. Então, você tem que retificar. Aí você retifica, quer dizer, ainda é não, né? Já é, porque o oscilador fez exatamente isso. Transformou do corrente contínua em corrente alternada. Eu vou falar de forma reduzida assim, é porque o nome correto é tensão em corrente contínua e tensão em corrente alternada. Mas se eu chamar só corrente contínua e corrente alternada, na verdade eu estou transformando a tensão, tá? Entendo que eu estou falando da tensão. Então, ele reduz a tensão, retifica, e depois usa a etapa de filtragem. Tá? Lá no circuito eu explico mais detalhadamente, tá bom? Mais detalhadamente. Então, esse é o diagrama de bloco da fonte TX embaixo, ou da fonte chaveada, tá? Eu vou limpar aqui e vou dar uma olhada no chat agora para ver se vocês estão perguntando alguma coisa e volto já para continuar. Deixa eu ver aqui no chat. O professor está faltando, voltou. Não entendi. Está falhando, né? Perderam muita coisa? Ou deu para entender? Se vocês perderam, eu repito. Ah, tá. Obrigado, viu, Matheus? A cada bloco que eu terminar, eu vou voltar aqui para olhar para o chat, tá? E depois eu volto para a apresentação, que é para poder facilitar, para não ficar muita coisa para o final. Tá bom. O outro disse que não falhou. Pode ter sido a internet, isso, Matheus Souza. Matheus Queiroz disse que não falhou na parte dele. Mas vamos voltar para a apresentação, então. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte agora, ou eu posso adiantar? 5 segundos de silêncio, eu vou assumir que eu posso. Então, eu posso. Então, eu vou adiantar já para o circuito propriamente dito, tá? Terminamos o diagrama de bloco, agora vamos para o circuito propriamente dito, né? O diagrama de esquema.
Esse aqui é o circuito de uma fonte linear, né? Eu coloquei aqui só porque eu vou mostrar os dois circuitos. Esse aqui é o circuito de uma fonte linear. Simplesmente você tem aqui a entrada, 110 ou 220, tá? Esse é o esquema, o circuito. Aqui você tem um transformador, o transformador ele é simbolizado assim. Ele pode ser simbolizado de várias formas, mas essa é uma dessas. Anielto perguntou em relação ao isolador. O isolador, ele é um transformador de 1 para 1, viu, Anielto? Ele é um transformador que ele tem o mesmo número de espiras, são voltas, né, do fio, o fio dá várias voltas. Ele tem o mesmo número de espiras num lado e no outro. Então, na verdade, eles têm o A e um núcleo de ferro entre eles, significa que o fio não está encostando no outro. Ele está induzindo. O transformador, como é que funciona de forma rápida, né? Ele simplesmente você enrola um fio, aí quando passa uma tensão alternada, ele gera um campo magnético. Aí esse campo magnético passando pelo outro fio, o fio passando por dentro dele, aí gera uma corrente do outro lado, tá? Entra do outro lado. Então, o que acontece é que o transformador isolador, simplesmente, ele é uma relação de espiras de 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de enrolamento do primário tem de enrolamento no secundário. Ele serve para isolar o circuito de controle do circuito de potência, por exemplo. Tá? Quando eu estiver lá no circuito, se a sua dúvida não foi satisfeita, eu retomo, tá? Deixa eu voltar. Não, não é essa. É essa. Pronto. Retomando aqui, transformador, esse é um transformador abaixador, tá? Não, ele é um transformador isolado. Você pode ver que ele não tem ligação entre o primário e o secundário, só tem um núcleo de ferrite. Quando tem esse símbolo aqui, significa que tem um núcleo, não é A, é ferro. Aí você simplesmente tem dois campos de espira no primário, ou seja, se você simplesmente ligar na metade do transformador, ele vai entrar 110 e sair 12, por exemplo. E se você precisar de 220, você precisa aumentar o número de espiras para você manter a tensão de saída. Então, aqui você simplesmente dobra o número de espiras porque você dobrou a tensão. Espiras são a quantidade de voltas que ele dá. E a saída continua a mesma. Se por acaso você chavear para 110 e ligar 220, aqui na saída vai sair o dobro, que é um problema. Aí aqui você tem a ponta retificadora, composta por 4 de 8. Eu explico mais detalhadamente quando eu for explicar o circuito da fonte ATX. Tá? Aqui eu tenho o capacitor de filtro, outro capacitor, filtro, e aqui eu tenho um regulador de tensão. Então, a primeira etapa é transformação, que é essa. Aqui, retificação, transformar tensão em corrente alternada em tensão em corrente contínua. Filtragem, eu estou fazendo uma filtragem prévia, e aqui eu estou fazendo a parte de regulagem, e no final eu estou fazendo outra filtragem. Aqui ele diz qual é o regulador que ele está usando, que é um LM2940, está usando um capacitor de 2.200 microfarads e um de 100 microfarads, e um transformador de 15 volts. Tá? Aí usa alguns resistores, né? Eu não estou vendo onde é que está. Ah, está aqui. Era para estar aqui, né? Normalmente você usa ele para limitar a corrente do regulador. E tem um aqui também na. Muito bem, essa é a fonte linear. Ela é bem simples. São poucos componentes. Se você contar aqui, tem um, dois. Se você contar os de outros como quatro, tem 5, 7, 8. 8 ou 9 componentes, você consegue fazer uma fonte linear. O problema é o transformador, porque ele vai ficar bem grande. Ou seja, pode ser até 90% da fonte é composta pelo transformador, de uma fonte linear, aquelas fontes pesadonas, sabe? Ainda são muito usadas em alguns equipamentos de som. Ainda usa fonte linear para evitar ruído, sabe? Para manter a fidelidade. Vamos lá. Esse aqui é a fonte linear propriamente dita, tá? É uma fonte, esse aqui é um esquema de uma fonte ATX básica, tá? Então a gente não está falando de uma fonte muito complexa, mas é bom você começar trabalhando com as mais simples, tá? E depois você pega a experiência, né? Pega o famoso know-how, e depois você vai trabalhar com as fontes mais robustas, né? A palavra robustas, tá bom? Vamos lá.
Dicas. Chegou no esquema, esse esquema é simples, você vai pegar, se você for trabalhar com a parte de manutenção eletrônica, vai pegar alguns esquemas um pouco mais complexos, por exemplo, UPS, que é o no break, né? Vai trabalhar alguns equipamentos como televisão, são equipamentos bem mais complexos. Mas todos têm uma fonte. Então, se você consegue consertar uma fonte, e tem habilidade para isso, você consegue consertar muitos equipamentos, sabe? Mesmo sem conhecer o funcionamento do equipamento. Porque em alguns equipamentos, 70% dos defeitos são na fonte. Alguns outros equipamentos, 50%, depende muito do equipamento. Mas, no mínimo, 40% a 50% dos defeitos dos equipamentos eletrônicos estão na fonte. Então, você sabendo consertar a fonte, você sabe consertar praticamente metade dos equipamentos eletrônicos, mesmo sem saber como ele funciona. É só testar a fonte. Por isso que a gente trabalha bem a parte de fonte. Tá? Você tem que localizar em uma fonte, quando você estiver analisando o esquema de uma fonte, a entrada e a saída. Esse aqui está de graça, né? Apesar de estar em inglês, mas está aqui, ó. AC input, logo no começo lá em cima. E aqui no finalzinho, DC output. Então, input é a entrada, output é a saída, você já sabe mais ou menos localizar a entrada e a saída. Aí o resto você vai setorizando, tá? Por exemplo, você tem a entrada e você vai localizar as taps. O diagrama de bloco, ele tem que estar na sua cabeça, tá? Eu vou voltar lá só porque eu não falei de dois componentes lá, daqui a pouco. Você tem que estar uma fonte chaveada. Você tem que ter a retificação, oscilação, transformação, retificação de novo e a parte de filtragem. Tá? 5 etapas, né? Você tem lá a retificação, oscilação, transformação, retificação de novo e filtragem. 5 etapas. Você tem que localizar. A retificação é uma ponte de diodos, ou pode ser 2 diodos, mas normalmente você usa diodo. Então, você localiza o diodo. Então, você vai lá, e normalmente, como ela está logo na entrada, você localizou a entrada, simplesmente você localiza aqui, uma ponte de diodos, etapa de retificação. Aí, oscilação. A oscilação, diz para vocês, ela é feita ou com MOSFET ou com transistor. Você localiza logo aqui, ó. 2 transistores aqui. Na sequência da fonte, são os primeiros transistores que você localiza. Depois da parte de oscilação, vem a parte de transformação. Já está na sequência aqui, ó. Um transformadorzinho bonitinho aqui, fofinho. Depois você vai ter a etapa de retificação, normalmente são feitos com diodos, ó. Como são várias tensões de saída, você vai ter vários diodos. Aqui usa 2 só, mas eu vou explicar para vocês mais para quando eu estiver falando especificamente do circuito de saída. Depois você tem a parte de entrada, ó, capacitores e indutores, para localizar aqui a parte de filtragem. Então, você já localizou os blocos, né? Que é a parte de retificação, a parte de oscilação, a parte de transformação e, por fim, a parte de retificação e a parte de filtragem. Demora um pouco para aparecer para vocês depois que eu falo, mas eu estou monitorando aqui para não atropelar, tá? Localizando isso, você já tem a parte de potência da fonte, tá? Aí eu vou voltar aqui lá porque vou apagar aqui as marcações. Vou voltar no slide anterior para falar do bloco que eu não falei, que são os blocos extras, né? Eu pulei, que são essa parte aqui do dobrador de tensão, ó, e a parte do filtragem de transientes, tá? Eu fiquei para falar depois e acabei passando. Essa parte de filtragem de transientes, tá? Transientes são coisas rápidas, temporárias, são defeitos temporários. O mais comum é o surto de tensão. O que é um surto de tensão? É quando a tensão sobe muito. Você está trabalhando 220, ela vai para 1.000, 2.000, 10.000 volts. Isso acontece quando? Normalmente, quando cai um raio na rede, por exemplo, e a sua rede da sua região, ela não tem um sistema de proteção bom contra transiente. Então, acaba vindo alguma onda dessa tensão para a carga, para a sua residência. Então, antigamente era mais comum, hoje em dia a rede ela tem mais proteções contra isso. Mas em algumas cidades, por exemplo, que você trabalha mais afastado,
mais afastado da subestação, você tem menos proteções, então o risco é maior. Cidade do interior, fazendas, coisas avançadas, o risco é maior. Então, essa parte de proteção é importante. Então, o primeiro é o raio. Cai um raio com alguns milhares de milhões de volts, caiu em cima da rede elétrica, o filtro da concessionária da rede elétrica não deu conta, aí chega a tensão alta, 2.000 volts, 3.000 volts na entrada da sua fonte. Aí pipoca se você não tiver esse fio, tá? Também, outro que pode acontecer é, por exemplo, você tem uma rede de alta tensão no poste, lá em cima, e você tem uma rede de baixa tensão. Aí o caminhão bateu num poste, por exemplo, o poste rachou e a rede de alta tensão caiu em cima da de baixa tensão. Aí o fio encostou no outro, fio sem isolamento, né? Hoje em dia você tem muito fio com isolamento. Aí simplesmente essa tensão, que é 13.800 volts, caiu na sua rede e chega na sua casa. Em vez de chegar a 220, chega a 13.000 volts. Esse é um outro tipo de surto de tensão que pode acontecer, tá? Então, você tem essa proteção contra esse surto de tensão. Além disso, essa proteção de transiente, ela protege também contra ruído de linha. Então, você tem algum equipamento que trabalha, por exemplo, ao lado da sua casa tem uma torre de celular que trabalha com alta frequência. Aí essa frequência induz os fios da sua casa e acaba chegando no ruído. Aí tem que ter esse filtrozinho para evitar esse ruído. Eu estou dando isso, exemplo exagerado, mas não significa que a torre de celular vai prejudicar a sua fiação, não, tá? Estou dizendo que uma onda, uma frequência uma onda de alta frequência, ela pode interferir. A sua rede trabalha com 60 Hz, que são variações de 60 vezes por segundo, né? Corrente alternada, de um lado para o outro, ela inverte a polaridade da tensão 60 vezes por segundo. Então, se você tem qualquer equipamento na sua rede que trabalhe com frequência mais rápida, ela pode induzir uma frequência na sua rede diferente. Então, esse filtro serve para isso. E esse dobrador de tensão é que a fonte de atenção bivolts, ela trabalha com 220. Então, por exemplo, se você chaveia para 110, para ligar no chaveador, por exemplo, ou no no-break, aí ele usa um dobrador de tensão. Essa fonte é a fonte bivolt, é aquela que tem duas opções de tensão, 110, 220, ou 115, 127. Tá? Uns tem 115 e 220, varia. Mas é importante ter duas tensões. Aquela fonte que tem de 100 a 240 ou de 90 a 250, aquela é full range. Ok, então falei dessas duas etapas e lá no circuito, as duas etapas elas estão um pouco, né? Que eu tinha mostrado para vocês aqui o circuito de retificação e não tinha falado da parte anterior. A parte anterior você consegue localizar aqui que você tem um fusível. O fusível é um fiozinho dentro de uma caixinha de vidro, não necessariamente de vidro, pode ser de plástico, mas ele é um fiozinho que ele aguenta uma determinada corrente e quando passa uma corrente maior do que ele suporta, ele esquenta, efeito Joule, e ele parte, né? Então, ele protege o circuito contra sobrecorrente, ou seja, quando a corrente ela sobe demais. Você tem, por exemplo, um termistor. Esse termistor, ele é um resistor que varia a sua resistência de acordo com a temperatura, tá? Ele pode ser do tipo NTC ou do tipo PTC. O tipo PTC, o PTC do inglês é Positive Temperature Coefficient, ou seja, em inglês ele traz para frente, coeficiente de temperatura positiva, o PTC. E o NTC, que é esse caso que a gente está usando aqui, é o coeficiente de temperatura negativo. Ele tem uma resistência, normalmente essa resistência nessas fontes comuns fica em torno de 5 a 10 ohms, e quando você simplesmente liga o equipamento e o equipamento começa a passar corrente por ele, aí ele esquenta, efeito de Joule, e ele vai diminuir a sua resistência, vai ficar próximo de zero. Então é como se ele tivesse só no início lá e depois que a fonte começa a funcionar ele sai. É por isso que você não pode ligar uma fonte assim que você tira da tomada. Por exemplo, você está na fonte, tira da tomada e bota de volta. Se você fizer isso, você vê que dá um pipocozinho. Você está com a fonte, por exemplo, carregador de celular. Você, por exemplo, está com a fonte notebook. Aí você tira da tomada e bota na outra tomada e o termistor não esquentou ainda. Desculpe, não esfriou ainda. Aí ele dá aquele pipocozinho. Isso pode vir a queimar o equipamento, tá? Então, se você tira o equipamento da tomada, você tem que esperar um tempo. Alguns especialistas falam em 18 segundos, 15 segundos, tá? Que você deve esperar para poder ligar o equipamento de volta, que é o tempo do termistor dar aquela velha esfriada, tá bom? Vamos lá.
Você também tem aqui os capacitores de filtro, que ele filtra contra variações de frequência não, né? Frequências indesejadas, que é também chamado de ruído de linha. É um filtro de linha. Tá? Você tem também o varistor. O varistor, ele é como se fosse um resistor que variasse a sua resistência de acordo com a tensão, mas na verdade ele é semicondutor, tá? Então ele é como se fosse dois diodos Zener virados para um lado para o outro, e esse diodo Zener tem aquela tensão de ruptura, e quando a tensão sobe demais, então é ele que protege contra o surto de tensão. Então quando a tensão sobe demais, aí ele passa a conduzir, e quando ele passa a conduzir, ele protege o circuito. Como? A corrente ela procura o caminho mais fácil, e se a resistência dele for pequena, a corrente vai passar por aqui, né? E evita de passar pelo restante da fonte. Aí a corrente vai subir e o fusível vai abrir. Aí vai proteger o circuito. Então, o varistor trabalha junto com o fusível, tá? Eu não vou fazer aquela piada. Não, eu vou fazer. Ele se sacrifica, tá? O varistor se sacrifica, então eu costumo dizer que o varistor ele é o cordeiro da eletrônica que tira o pecado da fonte. Ele se sacrifica para proteger os outros componentes. E agora você chama de herege para um bocado de gente. Não rio, tá? É pecado. Aí vamos seguir no passeio. Você tem também alguns indutores aqui, tá? Tem alguns indutores aqui. Esses indutores também faz parte do filtro de linha, tá? Faz parte do filtro de linha. Então, a parte de filtragem de transiente é essa parte inicial aqui, tá bom? Daqui a pouco eu trabalho ela mais detalhadamente para ver. Estamos adiantando aí o passar da aula. Aí, aqui é o transformador isolador. Você vê que ele está isolando totalmente o circuito, ó. Existe um espaçozinho de ar entre as bobinas de um lado e a bobina do outro, então com isso você está isolando o circuito de potência do circuito de controle, tá? Então, o transformador isolador, então tudo que tem aqui abaixo é circuito de controle. Cuidado, tudo menos isso aqui, ó. Você vê que tem um fiozinho que vai seguindo aqui, eu passei, ó, segue o fio, né? Aí ele vai lá para baixo, ó. Então, tem uma parte de potência chegando lá embaixo, que é essa fonte aqui chamada Second Power Supply. Então, essa Second Power Supply, ela não faz parte do circuito de controle, ela está recebendo tensão alta aqui na saída da fonte. Mas todo o restante aqui, que não está ligado diretamente ao circuito, é a parte do circuito de proteção e controle. Por exemplo, aqui você tem a proteção contra sobretensão, ó, ou voltagem. Aqui é o circuito de controle, control circuit. Aqui é o circuito de power good, que eu explico daqui a pouco o que é o circuito de power good, eu relembro. Então, aqui é o feedback, que é o retorno da informação que vem lá da saída, não só da saída, né? Ele também vem do circuito de proteção aqui. Esse feedback ele vem do circuito de proteção e vem da saída também, para ficar monitorando a saída, para poder fazer o controle do PWM, que é feito nessa fonte aqui, por esse CI aqui, chamado TR494, que é o circuito que controla o PWM, tá bom? Vamos mostrar aqui rapidamente a parte em bloco, né? Vocês conseguem visualizar aí, ó, facilmente em bloco. Aqui você tem o circuito de entrada, aqui você tem a parte de oscilação, você tem a parte de saída, aqui você tem o circuito de controle e aqui você tem a fonte de standby. Daqui a pouco eu explico a fonte de standby. Essa é uma visão geral. Eu espero que nesse momento vocês não tenham se assustado com o circuito. Eu acho que talvez algumas pessoas que não viram ainda podem ter se assustado com esse circuito inicialmente, mas que depois que a gente deu essa pequena explicação, já não tenha mais esse susto na hora de olhar ele em bloco, tá bom? Deixa eu dar aquela velha checada nos comentários, tá? Tem um comentário novo, deixa eu ver se é pergunta. Matheus Queiroz, é muita coisa. É muita coisa porque aqui é uma revisão, viu, Matheus? A gente está fazendo uma revisão, mas a gente vai ter um mini curso que a gente vai ofertar e a gente vai explicar mais detalhadamente cada parte dessa. Aqui é uma revisão aberta, então
está funcionando também como um teste, né? A gente está testando a questão do tempo online, que a gente tem experiência com curso presencial, a gente não tem muita experiência com curso remoto, e a gente também está fazendo essa medição do tempo, tá? Tem pessoas acompanhando, e depois a gente vai acompanhar esse vídeo para poder dar esse feedback. Depois a gente vai fazer um formulário também para vocês dar esse formulário. Uma fonte, ela é complexa, né? Uma fonte que não chaveada, principalmente uma fonte de computador. Mas é o que eu costumo dizer, se você faz um treinamento difícil, a competição fica fácil, né? Agora, se você faz um treinamento fácil, a competição fica difícil, né? Imagine, você corre todo dia 5 quilômetros, aí chega e vai fazer uma maratona no final do ano. Complica, né? É diferente de você correr todo dia uma maratona e no final do ano correr 5 quilômetros. Então, se você faz um treinamento difícil, você torna a competição fácil. Então, é bom a gente aprender bastante coisa para, na hora que a gente for trabalhar, a gente consertar coisas simples de forma rápida. Vamos por parte agora, tá? Agora a gente já está começando a detalhar as coisas. Então, alguma dica, outra dica, né? Bem quando eu fico dando essas dicas. Vocês, se tiverem dúvida, fala nos comentários aí, tá? Depois a gente abre para perguntas orais. Vamos lá. Fusível eu já falei, termistor eu já falei, tá? Dica. Pela letra você já sabe mais ou menos o que é o componente, né? Por exemplo, F é fusível, R é resistor, então você está aqui R1 é resistor, C1 capacitor, C4 capacitor, tá? D, diodo, mais C aqui, ó, mais capacitor, mais E, mais resistor. O varistor, ele varia, ou seja, em alguns circuitos ele está escrito VR, DVR, e aqui ele está escrito como Z. Z porque ele é feito do mesmo material que é feito o diodo Zener, né? E também ele também pode ser feito do mesmo material que é feito o MOSFET, tá? Você vai encontrar também ele como MOV, MOV, que é Metal Oxide Semiconductor, ou seja, desculpe, MOS, que é do CMOS e do MOSFET, é Metal Oxide Semiconductor, ou seja, semicondutor oximetálico. E você vai encontrar também MOV, que é Metal Oxide Varistor, né, que é varistor oximetálico, também é feito com aquele mesmo material. Aí esse Z é referência a dioxina, mas ele é um varistor, e o NTC é o termistor. Então, Q é transistor, mas daqui a pouco eu explico tranquilamente, tá, para vocês. Vamos lá. Aqui você entra. Esse L aqui é de line, que é line, que é linha, em inglês, e N de neutral mesmo, neutral. Deixa eu voltar. Neutro, tá? E você tem, né? Inclusive, térmico de todo lado, toda a filtragem. Aí aqui, quando a corrente chega alternada aqui, a corrente alternada significa que ora esse polo aqui é positivo, ora ele é negativo. E aqui, ora vai ser positivo e ora vai ser negativo. Então, corrente alternada significa que os polos se invertem, né? Então, quando esse polo inverter, né, aí é que o diodo vai trabalhar, porque o diodo, né, ele é um semicondutor que só conduz em um sentido. Por exemplo, ele só conduz do anodo para o catódo. Então, está aqui uma seta dizendo para onde esse diodo conduz. Ele não conduz ao contrário. Então, quando aqui for positivo, em cima, no base, aí ele vai passar por esse diodo aqui, tá? T22. Quando ele for negativo, aí ele vai passar por esse diodo aqui. É o sentido inverso, tá? Então, quando o positivo for do lado de baixo, ou seja, o neutro, quando o neutro for positivo em relação ao terra, ou em relação ao fase, quando o neutro for negativo, ele simplesmente vai passar por positivo, ele vai passar por esse diodo aqui. Tá? Então, ele sempre vai passar no mesmo sentido. Então, ele consegue pegar os dois polos positivos e conduzir para o mesmo sentido. Então, aqui vai ser sempre positivo.
Está aqui o símbolozinho positivo. Tá? Em compensação, aqui do outro lado vai ser sempre negativo. Então, esse aqui é a linha positiva e essa aqui é a linha negativa. Então, você transformou de fase neutra em positivo e negativo. Essa é a etapa de retificação, que é exatamente a conversão de tensão em corrente alternada em tensão em corrente contínua. Tá? Então, basicamente, é isso. Aí, na saída, você tem os capacitores aqui, ó, 2 capacitores. Aí é o segundo pulo do gato, tá? Que o que acontece? Vou apagar as marcações. Você tem aqui 2 capacitores ligados em série, que por acaso estão em paralelo com o positivo e o negativo. O positivo, ok? Ele funciona como filtro, ou seja, quando você liga 2 capacitores em série, ele vira um capacitorzinho, ele diminui a capacitância, na verdade, mas ele funciona como filtro. Também ele funciona como divisor de tensão, como eles são iguais, e esses resistores são iguais também, esses 2 resistores aqui, o R2 e o R3, são iguais, então essa tensão aqui vai ser exatamente a metade da tensão contínua que vai ter no circuito. Tá? Então ele funciona como filtro de Ripple, lembra do filtro de Ripple? Que você sai aquela corcovazinha do camelo, lá em cima, e você usa o Ripple para diminuir, usa um capacitor para diminuir aquilo ali. Esse capacitor faz esse papel também. Além disso, ele faz o papel de divisor de tensão, e ele pode vir a fazer o papel de dobrador de tensão. Como? Obviamente, eu não vou explicar aqui, que a gente não tem tempo de explicar como funciona o dobrador, mas de forma resumida, quando você liga em 220 ou 230, simplesmente ele sai do circuito, ou seja, essa chave aqui não está ligada em nada. Ou seja, aquela chavezinha, simplesmente, ela desliga o circuito de dobra de tensão. Quando você chaveia para cá, 115, você liga isso aqui. Então, você vai pegar o centro da divisão desse positivo negativo e você vai realimentar ele nesse diodo aqui, no caso do 23. Tá? Então, quando esse diodo aqui estiver conduzindo, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai descarregar esse capacitor aqui. Quando ele não estiver conduzindo, esse capacitor vai carregar. Então, quando esse capacitor estiver carregado, ele simplesmente vai pegar essa tensão que está armazenada no capacitor e vai somar com a tensão que vem do outro sentido. Então, com isso, você vai ter a dobra do pulso, tá? Do pulso da tensão. Ai, meu Deus, meu menininho aqui, home office está sujeito a isso mesmo, tá? Um momento de fofura. Tá certo? Então, de forma resumida, eu posso até explicar depois que a gente terminar a gravação, como funciona essa parte da dobra de tensão, se necessário. Tá? Mas também eu posso passar material complementar que pode explicar isso. Mas, basicamente, ele funciona como dobrador de tensão também. Tá? Mais especificamente, esse de cima aqui. Tá? Então, se você chaveia para 110 e liga para 110, lembra quando eu disse que sai na saída da ponta retificadora? 220 retificado fica em torno de 300 volts. Se por acaso você chaveia para 110 e liga em 220, ele vai dobrar esses 300 volts. E ele vai jogar em cima do dobrador de tensão e em cima do que vem depois, 600 volts. Aí dá aquele pipoco maravilhoso, os capacitores estouram, os transistores estouram, então é risco grande. Quem nunca, né, queimou uma fonte ligando na tensão errada, né? Que atira o primeiro cabo. Então é isso. Esse capacitor aqui, ele tem essas 3 funções aqui, tá? Filtro, dobra e divisor de tensão. Aí por que ele divide? Lembre-se, aqui tem 300 volts, tá? Vou ver se eu consigo desenhar um 300 aqui. 300 volts. No caso, 300 volts CC, né? Contínuo. Esses 300 volts aqui vão estar aqui. E, obviamente, aqui vai ser o 0 volts, né? Contínuo. Na verdade, esse 0 volts
0 volts contínuo aqui, aos 300. Ele vai funcionar divisor de tensão porque a gente vai mudar a referência no próximo quadro, tá? Ok, a cada slide eu vou dar uma olhadazinha no chat e ver se tem alguma pergunta. Não. Tem uma pergunta, sim. Professor, esse material vai estar disponível? Sim, Misak. Eu não sei se é Misak ou Misak. Vou chamar de Tiago. Tiago, eu vou mandar esse material assim que eu terminar a aula. Eu vou mandar o PDF pelo mesmo e-mail que eu mandei o link, tá? Então, eu mandei o link para vocês acessar a aula. Aí eu vou mandar como resposta aquele e-mail que eu enviei. E vou mandar o material de aula, tá bom? E vou mandar também uma pesquisazinha para vocês nos ajudar, tá? Se vocês quiserem responder, ninguém é obrigado, não. Eu só estou pedindo favor, né? Podia estar, né, roubando, então, jogando pedra no telhado do vizinho. Vamos? Então, pronto. Vou disponibilizar o material? Sim. E também vou disponibilizar material de referência, que é um material bom. Inclusive, vocês já estão lendo aqui embaixo, né? Não é do Clube do Hardware. Vocês podem ver aqui, essas imagens todas foram tiradas do Clube do Hardware, tá? É praticamente um plágio. Olha só quem está aqui, ó. Os dobradores de tensão, nossos maravilhosos dobradores de tensão. Eu trouxe eles para cá que é para poder servir de referência. Terminamos a retificação, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a oscilação, tá? Ou o chaveamento. Oscilação, chaveamento, mesmo nome, tá? Eu disse a vocês que aqui é o positivo. Essa linha é positiva e essa linha aqui é o negativo, tá? O que acontece? Como ele é um divisor de tensão, eu vou mudar a referência. Lembre-se, tensão também é chamada de DDP, diferença de potencial. E se você tem uma diferença, uma coisa só pode ser diferente de outra coisa. Então, você tem que ter uma referência. Então, para você ter uma tensão, você tem que ter uma referência. Uma tensão, ela não existe sozinha. Você diz, ó, esse fio aqui é 220. Não. Ele só é 220 em relação ao neutro ou ao terra. Então, eu considero o aterramento como zero, como referência. Então, essa tensão ela tem uma diferença de 220, às vezes positivo e às vezes negativo, em relação a esse aterramento. Então, eu preciso ter dois pontos para ter uma tensão, porque é a diferença de potencial, tá? Então, se aqui eu digo que tem 300 volts, eu consigo desenhar esse 300 por finhamento CC, tá? Para dizer que ele é corrente contínua. Se aqui eu tenho 300 volts, é em relação a este ponto aqui, que no caso é o meu 0 volts referência. É o meu 0 volts, tá? É o meu 0 volts referência. E eu posso mudar a referência, e é o que eu vou fazer agora. Eu vou mudar a referência. A referência agora vai ser, isso aqui não vai ser mais 0 volts. O 0 volts vai ser aqui, no meio dos divisores de tensão. Tá? Aqui vai ser o meu 0 volts referência. Eu vou chamar 0 volts referência, vou até escrever aqui um R de referência, para vocês entenderem e lembrar que uma tensão ela só existe se houver um referencial para ela. Tá? Se eu tenho 200 volts é em relação ao terra ou ao neutro, por exemplo. A um ponto de um transformador, por exemplo, ele pode ter 110, 220. Então, em relação a esse ponto, né, aqui em cima não vai ser mais 300 volts. Né? Aqui em cima vai ser, esqueça esses 300 volts, porque o zero mudou. Esse aqui vai ser quanto agora? Vai ser 150 volts CC. Tá? 150 volts CC. E aqui embaixo, onde era 0 volts, ele vai ser menos 150. Menos 150 volts CC. Certo? Volts CC.
E esse aqui eu vou colocar um positivo só para ficar mais didático, tá? Então, agora, aqui em cima é 150, esse ponto aqui, todo esse fio, né? Todo esse fio aqui é 150, e todo esse fio aqui abaixo é menos 150, tá? Menos 150. Eu vou escrever de novo aqui, que é para poder a gente... Ah, meu Deus. Volta, neném. Pronto. Aqui, 150. 150 volts. E essa linha de baixo aqui vai ser o menos 150 volts. E agora a gente vai seguir o terra, o referência. Ó. Esse aqui é o 0 volts referência. Ó, ele vai por aqui, ó. Segue o passeio por aqui. Vem aqui em cima. Olha para onde ele vai, ó. Ele vai direto para o transformador. Então, aqui no transformador, eu posso chamar isso aqui de 0 volts referência. 0 volts referência. Tá só lá. 0 volts referência. Então, no transformador, que é esse T3 aqui, já chegou 0 volts referência. Tá? E do outro lado? Vamos ver de onde é que vem o outro lado. Pronto, o outro lado, ó, seguindo o passeio aqui, ó, ele passa aqui por uma bobina do transformador isolador, mas por enquanto, como está em série, é só um indutor, segue o passeio, vem para cá, ó, tá vendo? Vem para cá. Oh, meu Deus. Deus meu. Ele vai seguir esse passeio e olha de onde é que ele vem. Ele vem daqui, ó. Então, este ponto aqui, no meio dos dois transistores, deu uma falhadazinha em vocês. O meu deu uma falhada. Foi? Voltou? Deu, mas já voltou, professor. Pronto, valeu. Obrigado, Letícia. Pode ter sido na minha internet, que durou mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Aí, no meio dos dois transistores, que são os dois osciladores, ele... No meu tá falhando, tá? Deixa eu diminuir aqui umas coisas do celular para poder ver se o problema é no celular. Pronto. Aí aqui, ele está no meio dos dois transistores. Esse Q1 e Q2 são os osciladores. Então, você tem que ver de onde eles vêm. Como é que funciona a oscilação com dois transistores? Ora você liga um, ora você liga o outro. Você não vai ligar os dois ao mesmo tempo, tá? Ora você liga um, ora você liga o outro. Então, eu vou primeiro assumir o Q1 de onde é que ele vem, tá? Seguindo o passeio aqui, ó. Ele não está conduzindo normalmente. Quando você liga ele, ele vai ligar este ponto aqui. Vamos seguir. Olha de onde é que ele vem, ó. Dos 150 volts. Então, na hora que eu ligar o transistor Q1, que é esse bicho fofo aqui, ele vai jogar aqui neste ponto, porque ele vai passar por aqui, vai vir por aqui, né? 150 volts. Então, eu vou jogar na entrada do transformador do outro lado, 150 volts. Contínuo. C, C. Ok? Tempinho para você digerir. Na hora que vou ligar o outro transistor, que eu não ligo simultaneamente, tá? Na hora que eu ligar, que ponto é que eu vou ligar? Este aqui, ó. Menos 150. Então, ora esse 150 vai ser positivo, ora ele vai ser negativo. Então, eu vou ficar um pulso aqui nesse outro lado aqui. Ora positivo, ora negativo. E o que é isso? É corrente alternada. É tensão em corrente alternada. Então, o princípio de oscilação, eu dividi a tensão aqui nos dobradores de tensão lá no início, tá? Eu dividi aqui a tensão e joguei em cima do transformador 150 volts alternado. Então, eu acabei usando uma corrente contínua e transformando ela em tensão em corrente alternada. Esse é o princípio da oscilação, tá?
entrada do transformador. Aí, aqui o transformador ainda está aqui, ó. Tá vendo? Esse T3 aqui, que na entrada dele vai ter mais ou menos 150, na verdade, 150 volts alternado, né? Em VAC, VAC, na entrada desse transformador. E na saída desse transformador, o transformador faz o quê? Ele reduz, né? Ele transforma a tensão. Entrou lá 150, mais ou menos, né? Que é tensão alternada. E na saída dele vai sair também tensão alternada ainda, porque ele só vai reduzir a amplitude. E eu vou ter na saída dele 12 ou 24 ou 10. Vamos observar aqui o que é que vai ser, tá? Tem uma pergunta ali, eu vou monitorar. Transformou de novo em alternada com os transistores. Exatamente, exatamente. Só que agora com a frequência mais alta, entendeu? Porque eu tinha 220 alternado, mas esse 220 trabalhava numa frequência de 60 Hz. Na saída desses osciladores, agora eu estou trabalhando com a frequência de 30 mil Hz, ou seja, 30 kHz, 40 kHz, 20 kHz, vai depender do projeto da fonte. Mas eu aumentei significativamente a frequência. Então, para poder reduzir o tamanho do transformador e para poder controlar o PWM, tudo isso, para poder aumentar a eficiência da fonte. Diminuindo o tamanho, aumentando a eficiência, tá certo? Então, eu converti novamente em corrente alternada, mas sempre lembrando que ele alterou a frequência. Que agora o chaveador ele vai estar chaveando 20 mil vezes, 30 mil vezes, até 40 mil vezes por segundo, dependendo da fonte chaveada, tá? O transistor ou MOSFET, tá? Algumas fontes usam MOSFET também. A etapa de transformação é relativamente simples. Você tem a quantidade de espiras no primário e uma quantidade bem menor no secundário, com isso você reduz a tensão. Então, nessa saída aqui, você vai ter 24 volts, 24 volts alternado, né? E aqui você vai ter embaixo do final do transformador o 0 volts. Então, você vai ter 24 volts na saída do transformador, tá? Aí você pergunta, mas professor, para que eu quero 24 volts se na saída da fonte a maior tensão é 12, né? Eu explico. Sabe aquela jogada de mudar a referência? A gente faz de novo, tá? Eu cancelo esses 0 volts aqui e eu digo, olha, esqueça isso. Você não é mais 0 volts. O 0 volts é aqui. 0 volts referência. Se agora isso aqui é 0 volts referência, vou colocar aqui de novo. Agora na saída do transformador, tá? A entrada já foi. Aí muda. 0 volts referência. Ainda em tensão alternada. Ou seja, aqui não tem mais 24. Se aqui é 0 e aqui tem 24, e era o 12 antigamente, né, que é exatamente na metade do transformador. Aqui era o 12, e eu disse que o 12 é 0, de 12 para 24 tem 12, então aqui eu vou ter 12 volts, tá? Em vez de 24. E aonde eu tenho 0, vai ser menos 12. Então aqui eu tenho menos 12 volts, tá? Ainda em tensão em corrente alternada, tá? Então, o importante é o quê? O pulo do gato número 2, o The Jump of the Cat, certo? É transformar o meio do transformador, que era 12 volts, em 0 volts referência, que é o fio preto, tá? Na fonte. E ele vai estar em todo canto. Pode ver que tem esse tracejadozinho aqui, ó, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Isso tudo é o fio preto da fonte. É o meio do transformador, tá? Ó. Então, ele vai voltar para a fonte sempre por esse ponto aqui, ó. Sempre por esse ponto, tá? Deixa eu limpar aqui para explicar melhor. Dúvidas, vocês anotam aí ou perguntam, e quando eu terminar a explicação, eu pergunto um pouco, tá? Ainda falta 20 minutos para terminar, né? Até 8h40. Eu tô ligado no tempo, tá? Então, o que acontece? Só para ficar mais fácil, né? Por isso que eu repito. Esse aqui agora vai ser o 0 volts referência. Vou botar desse lado aqui para ficar mais fácil. 0 volts.
Aqui vai ser 12, ainda é alternado, tá? 12 volts. Não passou para a etapa de retificação. E aqui vai ser o menos 12. Referência, hein? Certo? Menos 12 volts. Aí você diz, mas por que menos 12 volts? Ainda é alternado, então não é o 12, é mais ou menos 12. Tá? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. Senão a gente vai confundir. Aqui vai ser mais ou menos 12, e aqui embaixo também vai ser mais ou menos 12. Né? Porque como é alternado, tem hora que ele vai ser mais 12 e tem hora que ele vai ser menos 12. Lá em cima a mesma coisa. Então, eu transformei a saída de um transformador de 24 volts em duas fontes alternadas de 12 volts. Então, agora eu tenho duas fontes de 12. Aí, o que é que eu vou fazer? Para eu não usar 4 diodos, eu poderia usar 4 diodos, ponto retificadora, igual eu usei lá no começo. Eu uso só 2 diodos, porque eu tenho duas fontes. Eu vou aproveitar um semiciclo de cada fonte, tá? Eu vou ter duas fontes alternadas, vou desenhar aqui só para vocês. Ó, fonte alternada, lembra que é aquela coisinha fofa? Eu vou ter uma fonte alternada em cima, e aqui embaixo eu vou ter outra, mesma coisa. Tá feio, mas importa, é o que importa, né? Aí, o que acontece? Eu vou simplesmente, na hora que aqui for positivo, ou seja, nesse momento em que esse 12 volts é positivo, vai vir a corrente por aqui, ó, e vai passar por esse diodo aqui, que é o D18, tá? Por esse aqui, ó, nesse sentido. Não volta, né? Não volta, porque esse outro diodo aqui está polarizado em reversamento. Então, a tensão positiva vai nesse sentido, até vir para cá, ó, 12 volts positivo. Eu estou aproveitando esta parte aqui da fonte, da primeira fonte, que eu pintei aqui em cima. Quando o positivo for o outro, né? Quando o positivo for zero referência, que é esse ponto aqui, ele não vai voltar. Então, essa fonte aqui, ela não vai usar esse semiciclo aqui de baixo. Então, esse semiciclo da fonte não vai ser usado. Então, eu vou usar o da outra. Quando essa fonte aqui for positiva, a tensão vai vir por aqui, ó, seguindo o fio. A tensão vai vir por aqui e vai entrar por esse diodo aqui, nesse sentido. Então, eu vou aproveitar o semiciclo positivo desta fonte aqui, ó, que eles são temporalmente inversos, tá? Ou seja, quando o semiciclo aqui for positivo, esse aqui é negativo. Então, eu podia ter desenhado até o contrário. Eu podia ter desenhado assim, né? Começando assim, ó, tá? Porque elas são inversas. São duas fontes inversas. Então, quando esse aqui for positivo, eu vou aproveitar esse semiciclo aqui, ele vai passar por esse diodo e volta pelo terra, tá? Ele volta pelo terra, que é o fio preto. Ou seja, vai lá para a carga e volta pelo fio preto depois que passa pela carga. Então, com isso, eu transformei uma tensão alternada de 12 volts, na verdade, duas, né? Duas fontes alternadas de 12 volts em um transformador, em uma fonte de corrente contínua, 12 volts CC. Então, eu retifiquei de novo, ou seja, lá do começo eu retifiquei, depois eu dividi a tensão em duas, né? Depois joguei isso na entrada do transformador, através de dois transistores, ligando um positivo e hora negativo, transformei novamente em tensão em corrente alternada, e agora retifiquei de novo. Agora eu só preciso filtrar. Aí eu tenho vários indutores aqui, ó, que eu uso para filtrar, e vários capacitores. Então, eu estou fazendo a filtragem agora de novo. Então, eu acabei completando o bloco. Agora eu vou só mostrar as outras tensões para ver que o princípio é mais ou menos o mesmo, tá? Então, deixa eu limpar aqui, infelizmente. Você já tem, eu não vou escrever de novo não, né? Vou só escrever aqui mais ou menos 12, só para questão de didatismo, 12 volts, certo? Na entrada, aqui vai ser o 0 volts referência. Aqui eu tinha 24, que na verdade virou mais ou menos 12. Só que eu tenho algumas espiras abaixo aqui, ó. Aí, no caso, este ponto aqui vai ser mais ou menos, adivinha, vocês já sabem, 10 volts. E esse outro ponto aqui vai ser mais ou menos 10 volts. Então, no mesmo transformador, eu também tenho duas fontes de
10 volts. É só diminuir o tamanho do espiras. Então, diminuindo o tamanho do espiras, agora eu tenho uma fonte de 10 volts, duas fontes de 10 volts. Quando aqui for positivo, ele vai passar por esse diodo. E quando o positivo for este aqui, ele vai passar por este aqui. E com isso eu vou fazer uma fonte de 5 volts positivo, voltando pelo centro, que é o fio preto, tá bom? E se eu quiser fazer a fonte negativa? É simples, é só inverter o diodo. Aqui, ó, eu inverti o diodo. Quando eu inverto o diodo, o sentido da corrente muda. E quando o sentido da corrente muda, desculpa, tá, pessoal? Faço menos 5, e se eu inverter também aqui, ó, eu faço o menos 12 volts. Então, o mesmo princípio, usando diodo, só que invertendo. Com isso, eu já fiz 4 fontes, numa fonte só, através de um transformador, com várias saídas. Tá? Aí agora que vocês perguntam, e o 3,3 volts, né? Nessa fonte especificamente, eu poderia ter aqui uma 6,6 volts aqui, né? Uma fonte de mais ou menos 6,6, mais ou menos 6,6 embaixo. Aí com isso eu simplesmente colocaria mais diodos e faria uma outra fonte aqui. Tá? Nessa fonte específica ele não usa, ele pega os 5 volts, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, de onde sai, para fazer o 3,3 volts. Tá? Vou limpar aqui. Você vai ver que dos 5 volts, ó, aqui vai ser o mais ou menos 10 de cima. Ele simplesmente vem aqui para baixo. Ó. E do outro também, ó. Ó. Então ele está jogando lá para baixo a saída das duas fontes de mais ou menos 10 volts lá para baixo. Eu cortei aqui por questão de visualização, tá? Então você vai para o próximo e aquele ponto que desce lá é esse aqui, ó. Um é esse e o outro é esse aqui, ó. Não, é esse aqui. Deixa eu só confirmar. É, porque aquele fio é esse aqui, ó, tá vendo? Que é o feedback. Então, o que desce é esse aqui mesmo. Esses dois. Então, lá no outro, esse fio aqui é o de feedback. Ele vai lá para o circuito de controle. O que vem os 5 volts aqui vai ser as duas fontes de mais ou menos 10 volts. Que você vai fazer o quê? Pegar um semiciclo de uma e fazer o 5 volts e na outra fazer é o contrário, é mais ou menos 5. Eu simplesmente esqueça isso. É mais ou menos 5. É 10 volts no total. Vocês entenderam? Eu errei lá naquela hora, tá? Na hora que eu expliquei. Mas vocês entenderam o princípio. Então, o que é que ele faz? Ele joga, ó, diodo aqui, ó. E como ele está saindo da mesma linha que está fazendo os 5 volts, então ele vai jogar o quê? Aqui deveria ter o quê? Se não tiver nada interferindo, 5 volts. Mas é aí que ele usa um regulador de tensão. Você vai ver que da saída dos 5 volts, ó, essa saída dos 5 volts, ele está sendo ligado aonde? Ele está sendo ligado num circuito através de um transistor, tá? Um transistor aqui, e um regulador de tensão, que no caso aqui mais especificamente é o TL431, que é um regulador variável, ele regula de 0 a 32 volts, salvo engano, tá? Mas a gente pode olhar o datasheet dele, vocês podem olhar e ver. Mas ele é um variável, quem faz o ajuste dele são exatamente essa circuitaria de resistores aqui é que faz o controle dele. Mas o que acontece? Ele interfere, tá? Ó, ele interfere na fonte de 5 volts, transformando em 3,3. Ele corta o excesso. É um regulador paralelo. Então, ele corta o excesso, ou seja, 1,7 volts, vai ser dissipado através desses resistores e do transistor. Provavelmente é ligado num dissipador de calor, tá? Para poder pegar esse 1,7 volts e dissipar em forma de efeito Joule. Ou seja, essa fonte ela não é muito eficiente. O ideal é que você tivesse uma parte do transformador que já jogasse os 3,3 volts. Tá bom? Essa é a regulagem para fazer o 3,3, tá bom? Aí, aquela fonte lá que eu mostrei lá no começo, para a gente finalizar aqui, depois eu mostrar as fotos a vocês, eu mostrei para vocês que tinha uma tensão que saía, né? E ia lá para baixo. Esse aqui, ó.
Você vê aqui que aqui você tem os 300 volts, e do positivo e do negativo, você sai aqui uma fonte. E ela vem, ó, lá para trás. E ela chega onde, ó? Second power supply, tá? Supply. Então, essa parte aqui, que ele chega, é para a fonte standby. Professor, que danado é fonte standby. Standby espera em inglês, tá? Todo o equipamento eletrônico moderno tem o standby, por exemplo, quando sua televisão está só com LEDzinho vermelho, e quando você aperta o botão de power aí, ela liga o restante e acende o LED azul ou verde, aquilo é um standby, ou seja, tem um circuito funcionando ali, alimentando, ligando o LED, ligando o circuito de controle, o leitor do infravermelho, então tudo aquilo ali está esperando, tá? Está esperando você ligar a fonte. Tá? Deixa eu voltar aqui, parece que tem uma pergunta. Eita, alguém ligou, você ligou a câmera, tá? Liguei, negão, tudo bem? Vamos lá, chat. Professor, podemos utilizar um transistor JFET ou MOSFET ao invés de transistor DJB? Pode sem problema, tá? Inclusive, as fontes mais modernas, as que trabalham com a frequência mais alta, elas trabalham todas com FET, tanto o JFET como o MOSFET. Normalmente MOSFET, tá? Então, o chaveamento via MOSFET é porque é mais caro. Então, as fontes mais, digamos assim, vagabundas, elas usam o componente mais barato. Mas as fontes melhores, normalmente, ela usa MOSFET. E, normalmente, o MOSFET é um componente mais caro do que o TJB, tá? Mas pode ser usado, sim, sem problema. Vamos lá. Esse aqui é o ciclo de controle. Deixa eu voltar para... Volta, mamãe. Será que eu não estou conseguindo voltar? Anterior. Pronto. E aquela tensão, ela vem daqui, ó. Tá vendo? Tensão para fazer a fonte de barra. Então, aqui vai ter os 300 volts. 300 volts. Certo? Alternado. Lembre-se que é antes do... desculpa, contínuo, né? É depois do retificador, ao lado do dobrador e divisor de tensão. Mas ele não pega do divisor, ele pega do extremo. Então, aqui vai ter 300 volts. Aí, isso aqui, ó, um lado vai ser jogado diretamente no transformador, tá? O outro lado vai ser jogado em outra bobina do transformador, há um isolamento, ó, entre eles aqui, tá? E o que vai fazer? Você vai ter um transistor que vai ficar fazendo a ligação entre uma bobina e a outra. Esse transistor aqui ele vai ficar pulsando. Esse é o oscilador da fonte standby. É uma fonte de um transistor só, uma fonte mais simples, tá? É uma fonte mais simples. E quem vai determinar o pulso desse transistor são os capacitores, tá? Normalmente um capacitorzinho de cerâmica, pequenininho, marronzinho, tá? Parecendo um MM, um confete, mais liso. Esse transistor aqui, ele vai, por exemplo, quando você liga, esse capacitor ele vai ficar sendo carregado, tá? Carregado por isso aqui, ó. Tá? Chega a tensão aqui e vai ficar carregando ele só por um sentido, por isso que tem esse diodo aqui, porque o capacitor ele é polarizado, então você tem um diodo aqui para pegar só um semiciclo e ele fica carregando. Quando ele estiver carregado, né, e o semiciclo inverter, não, é contínuo, tá? Esqueça. Aqui é o positivo. Quando ele estiver carregado, o que acontece? A tensão vai ficar constante aqui e ele simplesmente vai acionar a base do transistor. O transistor vai conduzir. Quando o transistor conduzir, ele vai descarregar o capacitor através do transistor, tá? Ele vai descarregar através do transistor. Então, quando o capacitor descarregar, ele tira o sinal da base e o transistor para de conduzir, tá? Ele entra em corte. Aí ele fica fazendo isso, carrega o capacitor, descarrega o capacitor, carrega o capacitor, descarrega o capacitor. Isso numa frequência alta, tá? Isso vai fazer com que esse capacitor pulsando, ligando, desligando, tá?
ele vai ficar excitando a bobina do transformador, então, e com isso o campo magnético vai gerar uma tensão na saída do transformador, tá? Então, isso é uma fonte que a gente chama fonte chaveada, CC, ele não inverte, tá? Ele só pulsa. Então, esse é um transformador, tem uns nomes para esse transformador, você chama transformador Chopper, transformador CCCC, mas é uma fonte chaveada de corrente contínua, tá? É uma fonte mais simples do que a fonte chaveada. É menos eficiente, obviamente, tá? E na saída dela, você vai ter uma tensão mais baixa, entra 300 volts, na saída vai ter 5. Então, aqui você vai ter 5, você vai ter um diodo. Esse diodo aqui vai alimentar um regulador de tensão, no caso aqui o 7805, ou seja, 5 volts na saída. Isso vai para o circuito de standby, que é o fio roxo que vai para a fonte. E outro diodo vai sair 5 volts também e vai lá para o circuito de controle. E no circuito de controle, você vai ver aquela tensão lá, que vem, se não me engano, é nesse aqui, e vai alimentar o circuito de controle, que é o VCC. Não, é esse aqui. Eu estou ficando doido. Esqueça isso. Ó, esse fio aqui, tá vendo? Que saiu dali, da fonte de standby, ele vai alimentar o circuito de controle. Tá? Então, esse aqui é o circuito de controle. No pino 11 dele, vai ligar um transistor. O pino 8 dele vai ligar outro transistor, tá? TL494, ele vai ter o feedback que vai vir aqui, ó, tá vendo? O feedback para fazer o controle PWM, vai vir por aqui, vai chegar nele. Então, se vocês quiserem, vocês dêem uma olhada lá no datasheet dele, que tem alguns circuitos de exemplo de como funciona o PWM. Não é mote aqui explicar o PWM detalhadamente. Mas, de forma resumida, na saída do pino 11 dele sai um pulso que nunca vai ser igual ao que sai no pino 8. Quando sair um pulso aqui, não sai no pino 8. Isso vai alimentar, esse transistor que vai alimentar o transformador isolador, aqui é o transformador isolador, e desse transformador isolador, ele vai alimentar o circuito, isso aqui vai lá para o chaveador, vai ser ligado na base do transistor, tá? Vai ser ligado na base do transistor. Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta. Então, segue o passeio, tá bom? Eu vou só voltar lá para mostrar, para não ficar... Vocês podem voltar o vídeo aí e ver o que eu expliquei aqui, ó. Aqui, de forma geral, para você ver, ó. Aquele transistor que eu mostrei, ó, que ele recebe o pino 11, e aquele outro transistor que recebe do pino 8, ó, tá? Pino 8. Esse aqui vai alimentar essa bobina aqui, tá? Essa bobina vai excitar esse núcleo aqui, que vai acionar, ó, esse bicho aqui. E a outra vai excitar essa outra bobina, que vai servir a base desse transistor aqui, ó. Então, o pino 11 vai ligar esse transistor vai ligar esse outro aqui, tá? Então, o pino 11 vai chegar aqui, o pino 8 vai chegar aqui. Então, todo o circuito é feito pelo TL494, tá? Aí você tem outro circuito que a gente não vai entrar em detalhe, Power Good, ele vai verificar se todas as tensões estão boas, é o fio cinza, e para avisar a placa-mãe se a fonte está com as tensões boas ou não. Aqui você tem um circuito de proteção contra a sobretensão, e esses a gente não vai entrar em detalhes hoje. Então, com isso, a gente morreu a parte da análise do circuito. Aí agora eu vou finalizar, vai acabar chegando a 8h50. Mas quem quiser assistir o vídeo depois não tem problema, tá? É porque realmente é um tempo curto. Depois a gente faz no curso propriamente dito, a gente faz 4 aulas, ou seja, 3 horas em vez de 1h30, para essa análise de circuito. É uma revisão, por isso que é mais curto. Mas não se preocupe, a gente vai ter essa aula completa no futuro para vocês, tá? Não fiquem achando que é só isso. Aqui também vai dar um gostinho de quero mais. Aqui eu vou mostrar, para finalizar, o componente. A gente viu tanto componente desenhado que está na hora da gente ver um componente propriamente dito, né? Para finalizar, tá? Eu vou mostrar aqui. Agora vai ser rápido, vocês vão sentir que é um pouco corrido,
mas é porque realmente é só uma revisão. Aqui a entrada da fonte, fase, neutro, tá? Fase neutro. Aí você tem aqui o termistor, que é aquele que eu disse que protege contra o pico inicial de corrente, tá? De cargas indutivas, ou seja, ele varia a sua resistência de acordo com a temperatura, termistor. Aqui você tem o fusível, ó, prazer, fusível, tá? Aqui você deveria ter capacitor, mas nessa fonte vagabunda não tem capacitor, não tem. Tá vendo? Tá faltando um bocado de coisa. Aqui deveria ter um indutor, e essa fonte aqui não tem. É, meu bebezinho, ele tá, eu tenho 1 ano e 6 meses, ele tá vindo aqui querendo brincar comigo. Aqui é a ponte de diodo, ó, com 4 diodos. Aqui são os dobradores de tensão, dobrador, divisor de tensão e filtro também, tá? Aí aqui nessa base aqui fica os transistores ligados, nesse dissipador de calor, que eu mostro já ele, tá? Aqui é uma fonte que tem, ou seja, está aqui a entrada de fase neutra, tá? Capacitor, aqueles em X estão em paralelo. Esses capacitores são aqueles que são ligados o fase com o terra e o neutro com o terra, são chamados capacitores em Y por causa disso. Ele tem essa parte aqui, é a carcaça, onde você coloca o parafuso, é o terra, então ele liga o terra ao fase e o terra ao neutro para filtrar ruído que vem só em uma dos cabos, tá? Isso aqui é uma bobina de indutor com núcleo de ferrite, ou seja, aquele indutor lá que tem um fusível. Esse encapsulamento é diferente, isso aqui é uma ponta retificadora que, em vez de usar os 4 diodos, ele usa os 4 diodos num encapsulamento só, ou seja, numa caixa só. Novamente, os capacitores em Y, em X, fusível aqui ele está protegido com a fita, tá vendo? Não é uma fita isolante, é um termorretrátil, tá? É um espaguete termorretrátil, que você esquenta ele descontrai para proteger o fusível, para quando ele queimar, ele não explodir e jogar pedaços de vírus por aí. Aqui está o varistor, como ele é lindo, parece um MM mesmo. Ele é o que protege a fonte, é o cordeiro da eletrônica. Novamente, a ponta retificadora. O positivo é esse que tem o chanfre. Tá? O negativo é o do outro lado, e os dois do meio é o corrente alternada. Vocês estão escutando meu menininho falando aí, ó. Tá aqui, ó. Positivo é sempre o que tem o chanfre, que vai pegar. Negativo é sempre do outro lado. E aqui entra a corrente alternada, tá? Termitosão lindo, maravilhoso. Vamos lá. Isso aqui é uma fonte diferente, que eu não vou entrar em detalhe agora, é uma fonte que tem PFC, tá? PFC é um corretor de fator de potência. Aí vai uma canelada nos autores de livros no Brasil. Não é um fator de correção de potência, é um corretor de fator de potência. O que é fator de potência? É a diferença da potência real para a potência aparente. Normalmente, quando você compra um estabilizador no break, o valor está em VA, que é volt ampere, e não em watt. Então, a diferença em potência real é RMS, que é dado em watts, e a potência aparente, que é dado em volt ampere. Isso também serve para som, mas não é o caso aqui. Esse fator de potência é exatamente a diferença entre um e outro. O ideal é que seja 1, tá? O ideal é abaixo de 0,95, a concessionária nem aceita. Vocês podem estudar um pouquinho. Então, ela é um pouco diferente. Você vê que ele só tem um capacitor e tem uma bobina monstruosa, além da bobina normal, ele tem uma bobina para fazer o filtro, para manter o fator de potência corrigido. Tá? Então, e tem um circuito que controla o PFC. Essas fontes de potências todas têm PFC. Depois, no futuro, eu posso dar uma aula dessa aqui só sobre PFC. Tá? Me cobrem no Instagram, me cobrem no WhatsApp, no e-mail, me cobrem essa de PFC. No caso, esse aqui é o exemplo de uma fonte que tem PFC. Além dos chaveadores, ó, que são aqueles 2 transistores lá que a gente mostrou, ele também tem um diodo do PFC e os transistores do PFC. Ela é mais pesada, ela é mais potente. Aqui do fonte normal, ó, transformador principal, que é aquele transformador T3 que a gente mostrou, com várias saídas. Aí o transformador isolador, que é aquele que isola o circuito de potência do circuito de controle. E aqui o transformador da fonte standby, que é aquele transformador que tem 2 saídas, uma que vai para o standby e outra que vai para o circuito de controle, tá? Aqui, olhando a saída, você tem os diodos. Os 2 diodos são construídos num encapsulamento só, tá? Aqui é a bobina de saída, que você viu que tem um tracejado lá. Aqui os capacitores de filtro e as bobinas de filtro. A bobina de filtro e capacitor de filtro.
Isso aqui eu sei de PowerGrid, algumas fontes ela traz junto, um sei só. Esse aqui é o Tele 494 lindo, tá? Que é o controle do PWM da gente, que a gente mostrou. Pino 8 é esse aqui, não, esse aqui é o pino 1, né? Então, pino 8 é esse aqui, pino 11 é esse aqui, tá? Você pode medir ver, com o osciloscópio, ver se no pino 11 tem uma saída, caso ela não esteja funcionando. E aqui o regulador de tensão, que vai fazer o 3,3, por exemplo, tá bom? Então, circuito de controle. Aqui o regulador de tensão, mais detalhes, foi tirado a bobina, ó. Aqui retificador diodo short, tem um desenho do diodo nele, tá? Ele é um diodo short de saída. Aqui também um retificador short e aqui um transistor que é usado junto com o regulador para fazer o 3,3, tá? Naquela fonte específica. Algumas fontes não tem, que ele só tem uma saída, então ele não tem regulador. Então varia muito de fonte para fonte, tá bom? E vamos finalizando aqui, né? Voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o material de referência para vocês, tá? O material que eu usei como referência para fazer esse treinamento, essa revisão, eu usei um material do Gabriel Torres, que é no Clube do Hardware, chamado Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas. É bem amplo, eu peguei só a parte relacionada à manutenção, mas também tem a parte conceitual de fontes lá que vai ajudar bastante vocês. Outro cara muito bom na referência da manutenção eletrônica é o Newton Braga, tá? O Newton C. Braga, e ele tem um artigo chamado Como Funcionam as Fontes Chaveadas, muito didático também. A Atos Electronics também tem um mais simples, ele não é tão profundo quanto os outros, mas quem tiver só querendo dar uma revisadazinha, você pode dar uma olhada nesse de fonte chaveada da Atos Eletrônica. E quem quiser esquemas de fonte, não só de fonte, qualquer componente, existe um site chamado Eletrônica PT. Esse PT é de Portugal, tá? Porque é um site que é hospedado em Portugal. Eletrônica PT, que ele tem um artigo chamado Teoria das Fontes Comutadas. Em português de Portugal, as fontes chaveadas são chamadas fontes comutadas. Ele também, você pode entrar no site e ver, além desse artigo, vários esquemas, vários diagramas que ele tem lá de várias fontes, tá? Inclusive tem algumas fontes fabricadas aqui no Brasil, tá certo? Dito isso, eu vou descompartilhar a minha tela e vou abrir para perguntas, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui para atendê-los, tá bom? E aí, perguntas, queridos? Pode fazer pelo chat quem tiver vergonha. Já tem um aqui, tá? Vou responder. Bruno. Professor, os transistores mais usados dentro de uma fonte são do tipo NPN ou do tipo PNP? A grande maioria é NPN, tá? Nas fontes, por experiência que eu conheço, são NPN. A grande maioria é NPN. Salvo alguns no circuito de controle. Por exemplo, o drive, que alimenta a parte do transformador isolador. Aí você usa PNP. A parte de proteção, você usa também alguns PNP. Mas a parte de potência, a maioria é transistor do tipo NPN, e se for MOSFET, do tipo N. Tá? Eu não encontrei nenhuma fonte ainda na parte de potência, um transistor do tipo PE, se for MOSFET, ou do tipo NPN ou PNP, se for TJB, tá bom? Era isso. Outra coisa que eu queria dizer, que eu esqueci de falar a vocês, em relação ao transformador isolador. Muitas fontes, elas não usam transformador isolador, ela usa acoplador óptico, tá? O acoplador óptico, ele é um fototransistor, tá? Com um LED, por exemplo. Eles são 4 perninhas, de um lado tem um LED, internamente tem um fototransistor, que é um transistor sensível à luz. Quando você liga o LED, o transistor conduz. É chamado fotoacoplador, tá? Que usa no lugar do transformador isolador para poder isolar o circuito de potência do circuito de controle. De nada, Bruno. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, eu vou parar a gravação. E vou ficar aqui só para conversar, se vocês quiserem mais alguma sem a gravação. Muito bem, então. Deixa eu parar aqui a gravação. Obrigado a todos que vieram, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo agora o vídeo também. Eu gostaria de dizer que vocês podem nos solicitar treinamento através do Instagram,
é lixo underline IFRN. A gente tem um Twitter agora, não está usando muito, mas também que é o mesmo login, é lixo underline IFRN. Pode mandar e-mail, é lixo.ifrn@gmail.com, ou pode contatar qualquer membro do projeto, eu, a Letícia, tá, o Matheus, qualquer pessoa que participe do projeto para nos ajudar, tá? Obrigado aos que estão assistindo no vídeo agora.